O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São João. Naquele tempo, Jesus foi para o Monte das Oliveiras. De madrugada voltou de novo ao templo. Todo o povo se reuniu em volta dele. Sentando-se, começou a ensiná-los. Entretanto, os mestres da lei e os fariseus trouxeram uma mulher surpreendida em adultério. Colocando-a no meio deles, disseram a Jesus: Mestre, esta mulher foi surpreendida em flagrante adultério. Moisés na lei mandou apedrejar tais mulheres. Que dizes tu? Perguntavam isso para experimentar Jesus e para terem motivo de o acusar. Mas Jesus, inclinando-se, começou a escrever com o dedo no chão. Como persistissem em interrogá-los, Jesus ergueu e disse: Quem dentre vós não tiver pecado, seja o primeiro a atirar-lhe uma pedra. E tornando a inclinar-se, continuou a escrever no chão. E eles, ouvindo o que Jesus falou, foram saindo, um, a começar pelos mais velhos. E Jesus ficou sozinho com a mulher que estava lá, no meio do povo. Então Jesus se levantou e disse: Mulher, onde estão eles? Ninguém te condenou? Ela respondeu: Ninguém, Senhor. Então Jesus lhe disse: Eu também não te condeno. Podes ir? E de agora em diante, não peques mais. Palavra da salvação. Meus caros irmãos, já chegamos ao 5º domingo da Quaresma. Hoje se completam 33 dias da Quaresma, né? Domingo que vem, mais uma semana, estaremos chegando aos 40 dias da Quaresma, iniciando assim a Semana Santa, né? Semana Santa que começa com Domingo de Ramos, né? Tem a segunda, terça e quarta-feira santas também, não é? Nós colocamos o foco, né, no Tríduo Pascal, quinta-feira santa, sexta-feira santa e sábado santo, sobretudo à noite, né, quando se entra no Domingo de Páscoa, mas é toda a semana, desde o Domingo de Ramos até o Domingo de Páscoa, a Semana Santa. Que, como já disse outras vezes, no ciclo do ano A, há outros evangelhos. Esse ano nós estamos lendo, não é, o evangelho da mulher adúltera, né? Mas seria o evangelho da ressurreição de Lázaro, né? É um crescendo no ano A, quando Jesus ressuscita Lázaro, né? É o último grande milagre de Jesus e, portanto, maior do que esse, só a sua própria ressurreição. Mas é valioso também, no ciclo C, ver o evangelho de hoje. E a liturgia nos prepara para a leitura do evangelho com as leituras do profeta Isaías, na qual ele fala algo importante, né? Não relembreis as coisas passadas, não olheis os fatos antigos, eis que vos farei coisas novas, né? Coisas novas. Jesus traz a novidade, né, da salvação. Ele é o Messias, ele traz os sacramentos, né? As coisas novas, né? E algo importante, não relembreis as coisas passadas, né? Quantas vezes, quando vamos nos confessar, né, ficamos nos lamentando, às vezes voltamos a confessar as mesmas coisas, né, porque relembramos as coisas passadas, né? E mais ainda, também somos capazes de acusar os outros das coisas passadas, né? E aí nós vemos a diferença de Deus, que quando nos perdoa, não é? Perdoa. O Salmo diz, não fica sempre repetindo as nossas culpas, né? Então também falta essa dimensão de nós nos perdoarmos e perdoarmos os outros, né? São Paulo, na segunda leitura da carta aos Filipenses, diz algo muito importante, né? Como ele quer alcançar o Cristo, né? Não que eu já tenha alcançado, né? Essa semana eu vi um vídeo de um sacerdote que ele dizia isso, né? Que o santo não é aquele que não erra nunca, né?
mas aquele que sempre se levanta, aquele que insiste, né, em continuar. E é o que São Paulo diz, não que já tenha recebido tudo isso, ou que seja perfeito, mas corro para alcançá-lo, visto que foi alcançado por Cristo. Né? Então, acompanhando-se, né? Não julgo ter alcançado, uma coisa, porém, eu faço, esquecendo o que fica para trás, eu me lanço para o que está à frente. Né? Então, é a atitude do cristão que tem sempre que se lançar para a frente. Né? E assim entramos na leitura do Evangelho. É muito interessante ver Jesus vai para o Monte das Oliveiras, né? Jesus procurava um monte, né? O monte na tradição cristã sempre foi um modo de afastar-se do mundo, você sobe ao monte, né? E aproximar-se de Deus, né? Seja porque é alto, seja porque é distante do mundo, né? Então, ia para lá. E de madrugada, já estava no templo, hein? Veja, a vida contemplativa de Jesus, o esforço pela vida contemplativa, né? E chega no templo, o povo já está ao seu redor e ele começa a ensiná-los, né? E aí, para perturbar tudo isso, né, você vê que realmente a vida espiritual, ela tem sempre uns elementos que querem perturbá-la. Né? Vêm os fariseus. Haviam flagrado uma mulher em adultério. Né? Esse tempo é muito severo, né? Moisés constituiu muitas leis, né? Você imagine, né, o povo de Deus que foi para o deserto, o quanto Moisés tinha que doutrinar aquela geração, né? Então dava leis, não é? A lei, por exemplo, que quando a mulher ficava viúva, o irmão do viúvo devia casar com ela, né? O irmão do falecido devia casar com ela, porque não tinha pensão, não tinha nada, né? Pode parecer tudo muito estranho hoje, né? Mas veja que é uma sociedade que está caminhando no deserto, né? E Moisés tem que dar leis, né? E uma das leis era contra o adultério, severa. A mulher flagrada em adultério deveria ser apedrejada até a morte. Veja que a lei era para a mulher, não é? Veja que Nossa Senhora correu esse risco também, né? Interessante como Maria participa também do drama da mulher. Quando José sabe que ela está grávida, como é que é isso? Está prometida em casamento, apareceu grávida e não foi ele, não é? Veja a santidade desse casal, não é? O quanto, porque se José protesta, então ela cometeu adultério. Veja a ação de Deus na vida das pessoas, como a graça de Deus também não tira certas dificuldades, mas ele sempre vem em socorro, né? Como vem a José para dizer que aquilo é obra do Espírito Santo. Mas essa mulher foi flagrada em adultério e é levada a Jesus. E os fariseus levam a Jesus, né? Por que não levaram lá para as autoridades dele? Levam a Jesus porque querem experimentá-lo. Aqui vale a pena a reflexão sobre uma estratégia muito própria dos fariseus, que é o dilema. O dilema se apresenta, não é, como uma coisa sem saída. Se você tem dois caminhos, por aqui não dá, por lá pior ainda, não tem o que fazer, né? A tradicional frase, né? Se correr, o bicho pega, se ficar, o bicho come. Qual é a saída? Não tem. Então eles se esforçavam para colocar a pessoa entre duas opções. É isso ou aquilo? A primeira coisa é não aceitar isso. Nosso Senhor nos ajuda muito, em algumas ocasiões nos evangelhos, a repelir isso. Fizeram isso com ele, por exemplo, perguntando: é justo pagar imposto a César? É uma pergunta que esconde um dilema. Porque se Jesus diz, pague o imposto, então você é a favor de César, você não é pelo nosso povo. Mas se ele diz, não pague, você quer que faça uma revolução? Mas como é que nós vamos fazer a revolução contra o império? Nós não temos exército para isso. Qualquer resposta colocava Jesus em dificuldade. Eles se achavam muito espertos, só se esqueceram que Jesus é Deus e Ele que criou a nossa inteligência e toda a estrutura que nós temos na cabeça. Então Jesus, me traz a moeda aí. E aí, quando apresentam a moeda, de quem é a figura da moeda e a inscrição? De César. Então dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. O que ele respondeu? Nada. Isso não é a questão para ele, entende? Que tem que se pagar algum imposto? Tem. Mas os impostos também não podem ser absurdos. Aliás, o nosso país é o campeão, né? No mundo dos impostos. Depois, outra ocasião também,
que é quando perguntam a ele com que autoridade tu faz tais coisas. Né? Outro dilema. Se ele diz, eu tenho autoridade, você é Deus, que é o que eles queriam, que Jesus vai acabar falando diante de Caifás, né? Vamos assistir na Semana Santa isso, na Sexta-feira Santa. E se ele diz, não tem autoridade, faço assim mesmo, então, como é que não tem autoridade, faz? Aí Jesus não responde, mais uma vez ele não responde a pergunta capciosa. Ele diz, eu respondo, mas primeiro vocês vão me dizer, o batismo de João era um batismo de Deus ou dos homens? Aí Jesus devolveu o dilema. E eles percebem, vão lá, se reúnem, olha, se nós dissermos que o batismo de João é de Deus, ele vai dizer, por que vocês não seguiram a João então? Mas se nós dissermos que não é de Deus, o povo vai cair sobre nós, porque João Batista é um profeta. Então eles chegaram para Jesus, não sabemos, né? E aí Jesus, não me dizem se o batismo de João é de Deus ou dos homens, também eu não vos digo com que autoridade faço essas coisas. Percebe? Não temos que responder. Por que eu estou dizendo isso? Porque o evangelho de hoje é outro dilema. Quando eles apresentam a mulher adúltera, Moisés mandou apedrejar tais mulheres. Tu o que dizes? E Jesus não responde. Começa a escrever no chão. Né? Qual é o dilema que está aqui? Se Jesus diz, Moisés mandou apedrejar, apedreja, ué. Ué, mas você não fica falando de misericórdia, de perdão, contou a parábola do filho pródigo, agora você deixa apedrejar a mulher? E se ele diz, não apedrejem, então você está indo contra Moisés. Percebe? Sempre duas coisas sem saída. E como eles insistem, Jesus se levanta. E aí responde, tudo bem, aquele que não tiver pecado, atire a primeira pedra. Né? Tem que apedrejar a pecadora? Vamos apedrejar os pecadores também. E aí, quem poderá escapar? Né? E aí começam a se retirar, é gozado o texto, a partir dos mais velhos. Né? Talvez a carga fosse maior, né? Teve mais tempo para pecar, não é? O problema todo é esse. Né? E assim, Jesus fica sozinho com aquela mulher. E ele pergunta à mulher, mulher, ninguém te condenou? Não, Senhor. Eu também não te condeno. Olha aí, por que ele diz, eu também não te condeno? Porque ele é, segundo o critério dele mesmo, o único sem pecado. Ele podia julgar pedra. E, no entanto, ele não atira pedras. Né? É importante a gente ver isso, né? A gente compreende a lei de Moisés, né? Mas ver o quanto não é cabível mais. Não é? E não é cabível só porque não vamos dar pedrada com a pedra, mas não é cabível também para dar outras pedradas, né? Da malícia, do julgamento, da calúnia, né? Das invenções, né? São outras pedradas que também podemos dar, não é? E, no entanto, nosso Senhor não nos dá pedradas, né? Pelo contrário, nos espera com a sua misericórdia, né? E aqui está o centro, né? É a bela despedida, né? Eu também não te condeno, vá e não peques mais, né? Que, aliás, é uma das fórmulas da despedida da confissão. Quando termina a confissão, dá-se a absolvição e diz, vá em paz e não peques mais, não é? Que é nosso Senhor, sempre misericordioso, sempre pronto, e hoje ele diz isso através do sacerdote no sacramento da confissão. Então, meus irmãos, nós estamos há uma semana de iniciarmos a grande Semana Santa, e neste ano do ciclo C, nós somos convidados a olhar a realidade humana com esse olhar misericordioso de Jesus, né? Um olhar de perdão, um olhar de misericórdia, um olhar de compreensão, um olhar de um julgamento benevolente. Porque nós mesmos nos conhecemos, mas só Deus nos conhece perfeitamente. Por isso o juízo dele é um juízo perfeito, né? Porque ele vê o coração e sabe as razões, né? Deus nos conhece melhor do que nós mesmos podemos nos conhecer. Então vamos pedir esse dom a Deus, que nós possamos ter esse olhar misericordioso sobre nós mesmos, né? Sabendo perdoar-nos a nós mesmos, aceitando, temos a humildade e também um olhar misericordioso sobre os nossos irmãos. Seja louvado nosso Senhor Jesus Cristo.